1, depois passa para o versículo 23 até o versículo 27a. Diz Jó: eu verei o meu Senhor e verei com os meus próprios olhos. Depois que esta minha pele for destruída, eu verei, eu e não outro. O salmo de hoje é o Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 11. Diz para nós que, pelo Espírito, fomos libertados pelo sangue de Cristo, que morreu por nós quando éramos pecadores. E diz: por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer para dar a vida por alguém. Mas a prova que Deus nos ama é que Ele morreu por nós quando éramos inimigos dele, para nos resgatar e nos tornarmos filhos de Deus. O Evangelho hoje é segundo São João, capítulo 6, versículo 37 a 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, traz o teu encanto, enche a minha vida. Quero ser fiel a Deus e cumprir a minha missão. Meu amado irmão, minha amada irmã, celebrando o dia dos finados, a palavra de Deus é de ressurreição. Que no último dia eu ressuscite. No último dia de quê? No último dia da nossa vida. Essa mesma carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: é preciso que o homem nasça e morra uma só vez. Em seguida vem o juízo. Está aí. Morreu, ressuscita para Deus ou para a vida do inferno. Aqueles que, como diz Jesus, eu não vim para perder. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Mas aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crer em Jesus é aceitar os seus ensinamentos, procurar durante sua vida praticar a cada dia, mesmo com as fragilidades que todo mundo tem. Não queira você ou cobrar de alguém a perfeição no homem, pelo homem. A perfeição que existe em nós está em Jesus Cristo. Como disse a segunda leitura, Ele morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores, justamente para nos resgatar do pecado. E a vontade do Pai, diz Jesus, é que ninguém se perca. E aquele que vai a Jesus, ele disse: eu não o afastarei.
Porque eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Porque como um homem, Jesus suou sangue. Jesus disse, Pai, por que me abandonastes? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, ele sofria e sofreu as dores. A palavra de Deus nos diz que ele sofreu em tudo como nós. Dor, fome, sede, angústia. A angústia foi tanta que ele suou sangue. Repito. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus passou, ele sabe de todas as nossas fragilidades. É tanto que ele disse para nós, vigiai e orai para não cair em tentação. Pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. São Paulo diz para nós, pobre e miserável de mim, que quero fazer o bem e faço o mal que não quero. Quando quero fazer o bem, me aparece o mal. Então, se o mal aparece em mim, é os meus membros que vivem no pecado, então não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. E quem me libertará desse corpo de morte? Nesta hora da morte, somos livres, porque fizemos a opção por Jesus para vivermos com Ele em sua plenitude, na sua glória. É isso que nós cremos, é isso que nós pregamos, é isso que procuramos viver, é o que Jesus nos ensina. Todo aquele que, todos os que o Pai confia a mim, quando vierem, não o afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade é que ninguém se perca. Por que pregar o evangelho? Para que ninguém se perca. Por que dizer? Estava vendo um vídeo ainda há pouco. Alguém meio desvaiado, desconectado da vida, mas porque tem influência no meio da comunicação. Não é preciso liberar as drogas, mesmo que seja em pequenas quantidades, para que essas pessoas possam utilizar e diminuir um pouco a violência. Essas pessoas precisam acolher Jesus, sabe por quê? Porque já está dizendo, droga é contra a vida. E quem é contra a vida é contra Jesus. Aí as pessoas não acolhem Jesus e querem influenciar as pessoas a entrar para o caminho da perdição. A palavra de Deus ontem nos dizia, entre pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar no céu e não conseguirão. Veja bem, não é a pessoa que não quer, tenta, mas não consegue. Por quê? Porque quer entrar ou quer viver neste mundo de acordo com o entendimento humano. E de acordo com o entendimento humano, ninguém chega a Deus, não. Nós temos que viver de acordo com o entendimento de Jesus Cristo. O que vem a mim, o que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Não é o ser humano que vai ressuscitar sozinho. Por isso que muitos pregadores, fundadores de religião, não ressuscitaram. Nenhum ressuscitou. O único que ressuscitou foi Jesus. É por isso que eu sou católico. E anuncio Jesus a você, que é católico, para ser firme na sua fé. Você que não é católico, volte à casa do Pai, porque Ele não te jogará fora de Jesus no Evangelho de hoje. E todos aqueles que morreram em Jesus, acreditando nele, confiando em sua misericórdia, Ele não joga fora. Aqueles que morreram na graça de Deus, sem pecado mortal, mas arrependido dos seus pecados, que ainda não contemplam a face beatífica do Senhor, estão no purgatório. Purgatório é a misericórdia de Deus, porque não quer que ninguém se perca. Não sejam arrogantes. Acolhamos a misericórdia de Deus. O arrogante diz que não tem purgatório. O arrogante diz que não tem igreja. O arrogante diz que não precisa de palavra de Cristo. O arrogante diz que não precisa de oração. O arrogante vive segundo o seu próprio entendimento, ou seja, ele é Deus de si mesmo. Isso é prepotência.
E sobre aqueles que não acolhem o Senhor, pesa sobre ele a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É raiva, como o ser humano tem? Não, pesa a justiça de Deus. Pois Deus é amor, mas ele é justiça também. Por que Jesus mandou pregar o Evangelho? Para que você saiba, para que eu saiba. Se não fosse preciso pregar, não precisava Jesus ter vindo. É uma coisa tão lógica. Jesus veio para o mundo fazer o que, pelo amor de Deus? Para ter uma experiência na terra? Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Ele veio unicamente para nos salvar, para resgatar todos os seres humanos que estavam perdidos por causa da desobediência de Eva e de Adão e Eva. Pela desobediência de Adão e Eva entrou a morte. Pela obediência e o fiat de Maria, que ela disse, sim, sim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Aqui está a tua escrava. Eva disse não. Maria, a nova Eva, disse, sim, Senhor, eu aceito. Eu não sei como é que vai ser, mas em mim faça segundo a tua vontade. Aí Jesus veio para dizer como é que devemos fazer. Pai, levei a termo a tua palavra, cumpri o que me deste a fazer. Guarda-os do mundo, mas não os tire do mundo, preserve do maligno, nos diz Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, celebrando o dia daqueles que já partiram para a casa do Pai, meu pai, meus avós, irmão que eu já tenho na glória de Deus, primos, tios, tias, muitos, para lembrar, para visitá-los. Tem gente que não vai no cemitério, não, ele não está lá. Oh, meu Jesus, um dia tu estarás lá. E vai ser bom alguém orar por ti. Quantos santos disse, rezem por mim. E mesmo que eu morra, rezem por mim. Ah, não adianta rezar não, porque quem morreu não, já acabou-se. Acabou-se para tu, que é que fala assim. Mas para Deus não. Jesus respondendo aos saduceus, ele disse, quando disseram que aquela mulher teve 7 maridos, na ressurreição vai ser mulher de quem? Jesus diz, vocês erram não compreendendo as escrituras. Pois quem for digno da ressurreição, não se dão em casamento, nem homens nem mulheres, serão como os anjos de Deus. Quanto à ressurreição, não ouviu o que Deus disse a Moisés na sarça ardente? Eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Portanto, todos vivem para Deus. O cristão católico não crê em fábula, em historinha da carochinha. O cristão católico vive hoje com Cristo. Celebrar a missa é celebrar o sacrifício de Cristo. É tornar presente, como ele disse, façam isso em minha memória. Memória não é lembrar passado, memória é tornar presente o fato. Então, nós celebramos o dia dos nossos entes queridos que partiram para a casa do Pai. E as nossas orações hoje, por eles, Deus já acolheu desde sempre. Porque ele diz, antes que tu pensasse, antes que a tua oração chegasse à tua boca e o teu pensamento, eu já tinha recebido. Eu já o recebi. Então, quem diz que a oração pelos defuntos não serve, é coisa de idólatra, é coisa de quem quer se aproveitar, não, a oração é coisa de cristão. Nos primórdios da igreja, tinha aqueles que se batizavam pelos que morreram. E São Paulo diz, se você não acredita na ressurreição, por que então batizam-se por aqueles que já morreram? No livro dos Macabeus, Judas Macabeus ofereceu sacrifício a Deus por aqueles que tinham morrido na guerra, porque encontrou objetos de idolatria nas vestes dos soldados.
E se ele fez isso, um sacrifício, mandou dinheiro, mandou para celebrar, para oferecer um sacrifício a Deus, em expiação pelos pecados daqueles que tinham morrido, por causa da sua infidelidade a Deus. Pois a igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, nunca vai fazer, em matéria de doutrina e fé, nada contra aquilo que Jesus ensina. Pois é o próprio Jesus que ensina para mim e para você. Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Portanto, aqueles que vivem e crê, ressuscitarão. Eu peço por estes, por aqueles que vão crer, pela pregação deles, ó Pai Celestial. Então, não renegue, não rejeite, mas aceite, pois é Cristo que fala para mim e para você. Hoje, agora e por todos os séculos, até que ele venha sobre as nuvens em plenitude, para concluir, para que agora daí em diante não haverá mais pecado. Mas como celebraremos no próximo domingo, todos os santos de Deus, todos os santos, pois além daqueles que são canonizados e que nós conhecemos os nomes, tem milhares e milhares, milhões e milhões, como diz o livro do Apocalipse, que cantam louvores a Deus sem cessar. Peçamos a Deus pelos nossos parentes que já morreram, peçamos a Deus por nós, para viver uma vida de santidade, e a intercessão de todos os santos, por nós e por aqueles que estão no purgatório, para que possam contemplar a face beatífica, gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para você, bom dia, bom dia, bom dia, com Cristo, Filho de Deus vivo, ressuscitado, e com Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Um abraço.